E aí pessoal, beleza? Conforme prometido, então, aqui vai ser a parte 2 de um vídeo onde eu vou fazer um react também do Thiago Rodrigues, só que dessa vez aqui de um outro vídeo dele. Nesse vídeo aqui, ele trata sobre o rompimento da relação entre o expert e o coprodutor, ou também daria para ser entre o expert e, e a agência de lançamentos, tá? E por que, que é tão legal fazer um react aqui do ponto de vista jurídico? Porque tudo que ele está falando aqui do ponto de vista de um gestor, de um empreendedor, a gente como advogado vai observando ali nos bastidores para ir formalizando as questões jurídicas que importam nisso aqui. E não só formalizar, mas também sugerir estratégias, pensar lá na frente riscos que podem acontecer, como diminuir esse risco, ou já deixar alguma preparação para caso o risco venha a ocorrer, aí a gente já ter assumido o risco, mas já também já ter montado o plano, né, de como lidar com isso lá na frente. Então eu vou colocar aqui o vídeo e para quem não conhece o Thiago Rodrigues, vou deixar o link aqui desse vídeo também aqui na descrição. É o cara mais top que eu conheço sobre que domina a ferramenta do ClickUp, que é a ferramenta que eu também utilizo no meu escritório, e é um dos caras mais tops que eu conheço em gestão. Gestão para o marketing digital, mas também gestão em geral. Tanto que eu já recomendei o canal dele, já recomendei até o produto que ele vende, o coletivo, a comunidade dele, para até para algumas pessoas que são gestoras públicas, porque é um conteúdo que realmente agrega muito valor. Então vamos lá, vou colocar aqui o vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer a minha perspectiva pessoal de qual é o momento ideal de você demitir o teu especialista, seja ele de perpétuo ou lançamento. Isso também vai servir para clientes se você é dono de uma agência de marketing, por exemplo. Lembrando que quando a gente fala na relação entre o expert e o coprodutor, a gente está falando normalmente de uma parceria, ou seja, o contrato de coprodução, que é um contrato de parceria. É um tipo de contrato. Quando a gente fala em demitir o nosso cliente, demitir entre aspas, claro, né? A gente está falando de um contrato de prestação de serviço. Cada um desses contratos tem características próprias, tem riscos próprios também, mas algumas, do ponto de vista de gestão, a gente tem muita similaridade aqui, que é isso que ele vai mostrar aqui no vídeo também. Com certeza já teve um cliente difícil, aquele cliente que não te dá espaço, um cliente que muitas das vezes nem te respeita. Quando eu falo a respeito, não necessariamente ele te xinga, mas ele não dá tempo necessário para que você coloque em prática seus processos, chegue no resultado da melhor forma possível e ele quer que você trabalhe da maneira dele. E isso tende a ser frustrante, tende a ser ruim e tende a ficar cada vez pior ao longo do tempo. E a primeira coisa que você tem que tomar muito cuidado é com o início da parceria que você vai estabelecer. Boa parte do futuro da relação que você vai estabelecer com o seu especialista, seja ele de perpétuo lançamento, ela vai estar muito pautada dentro dos primeiros acordos que você faz com ele na negociação. Por isso que é importante que você tenha uma documentação e eu recomendo muito que você grave as primeiras reuniões, porque tende a surgir muito coisa do tipo, eu achei que isso era obrigação sua, não, eu achei que isso era... Isso aí acontece bastante. E, gente, ele vai depois falar aqui sobre a importância também de ter um contrato, né? Mas para vocês verem que todo bom gestor já é consciente da importância de documentar as coisas, tá? Eu falo isso em muitos vídeos aqui do canal. A importância de documentar as coisas, a importância de combinar previamente as coisas também, e não só para a gente poder depois cobrar e de repente até ajuizar uma ação para cobrar o contrato. Não, não é nem só por isso. Mas o fato de ter documentado o que foi combinado, isso estimula que todo mundo cumpra ali o contrato. Tanto que, se tu faz um combinado contigo mesmo, mas tu não escreve nada, a chance de tu não cumprir o combinado que tu fez contigo mesmo é muito alta. Agora, se tu escreve, por exemplo, no caderninho ali o que tu quer fazer, a chance de tu fazer aquilo ali realmente já aumenta. Por quê? É o poder da documentação. Documentação não é só contrato. Documentação é praticamente qualquer formalização para deixar tangível ali uma ideia que foi combinada, tá? E do ponto de vista jurídico, essas combinações documentadas nos ajudam, principalmente nós advogados, né, ajudam a gente a cobrar da outra parte quando precisa, ajuda a gente também a ter uma previsibilidade de eventuais riscos do negócio, porque todo negócio tem risco, né? A gente nunca anula o risco, mas isso tudo nos ajuda a gerar uma segurança muito maior.
é obrigação minha. E aí acaba que tem uma grande frustração e um problema desnecessário quando muitas das vezes ambas as partes não delimitaram muito bem uma coisa muito importante, que é o seu espaço de trabalho. Vamos fazer uma breve analogia. E aqui, gente, também, quando vocês forem fazer um contrato, elaborar um contrato ou começar uma parceria, começarem as negociações de como vai ser essa parceria, se tu já tem condições de fazer isso, é muito interessante que tu leve o teu advogado junto contigo para participar dessa reunião. Por quê? Às vezes o teu advogado, ele vai lá na reunião e ele não vai nem falar nada. Ele só vai ficar observando, ouvindo, de vez em quando faz uma pergunta que outra. Ou às vezes ele também vai ter que falar algumas questões ali, trazer algumas questões que tu e a outra parte não falaram ali na hora, né? Isso pode acontecer também, mas é muito importante levar o advogado, porque o advogado já vai conseguir ter uma visão desse negócio desde o início. Então, ele vai fazer o contrato de forma muito mais segura, com muito menos risco, e também ele já vai pensar questões que talvez vocês só lembrem muito lá na frente. E ele vendo isso desde o início ali, ele já vai pensar em tudo logo no início. Então isso vai te trazer muito mais segurança ao longo do tempo. Isso vai te trazer também até mais economia, porque muita coisa tu já vai ter previsto lá no início, já vai ter calculado o risco lá no início. E também existe uma expressão, né, na economia que a gente chama de custos de transação. E se tu leva um advogado lá no início da negociação, tu reduz bastante também teus custos de transação para o futuro. Por quê? Porque tu vai baratear teu processo, vai baratear tua negociação, teu contrato já vai ficar muito mais previsível, as coisas, os fatos que podem ocorrer ao longo dessa relação também ficam mais previsíveis, né? Claro que o advogado não vai prever tudo, mas ele vai conseguir antecipar já algumas coisas e já vai conseguir até criar regras de como agir, como decidir determinada situação lá na frente, mesmo que a gente não saiba qual é essa situação. Tudo isso, um bom advogado consegue te ajudar. Com um espaço tradicional. Imagina que você tem uma pizzaria. Agora, já pensou se a pessoa do caixa resolve ficar metendo o bico, enchendo o saco do pizzaiolo e falar, não, a massa tem que ser desse jeito, não, a farinha tem que ser assim. Não ia dar certo. Ia ser frustrante tanto para a pessoa do caixa, não sei o que lá, realmente gosta de encher o saco. Conforme eu vivo, parece que eu percebo que tem gente que tem como propósito encher o saco. Mas se a pessoa é minimamente decente, ela não gostaria de ter um trabalho ruim e não gerar um trabalho ruim para o outro. Então é muito importante que você faça algo que a gente chama por aqui de RCF, que é basicamente um documento que você pode fazer no Docs, do ClickUp, você pode fazer no Google Docs ou numa planilha de Excel, por exemplo, uma forma onde você elenca quais são as responsabilidades chaves da sua função e também do especialista. No caso, se você vai fazer coprodução, é um pouco mais importante ainda, porque a relação do coprodução... E, gente, o RCF, vocês podem inclusive anexar esse RCF no contrato, tá? E dar o mesmo efeito de contrato, a mesma força contratual para o que ficou definido ali no RCF. Ou seja, é uma forma de tu já previamente definir algumas funções e aí mesmo que tu ainda não tenha o contrato pronto, tu já deixa essa parte pronta. Lá na frente, quando tu tiver um contrato, tu anexa o RCF junto. Então ele vai ter uma força contratual também. Somando a gravação da reunião, somando a outros documentos que vocês fizerem, isso tudo aí são formalizações muito importantes para tu guardar contigo e para quando tu precisar usar, tu já ter ela em mãos. Produtor com um especialista, em geral, ela é muito mais íntima do que uma agência com um especialista. E aí você precisa pensar em como balizar isso, e a minha recomendação é que você tenha elementos como um bom contrato, que você tenha uma reunião de onboarding onde você explica quais são as suas funções e depois... A reunião de onboarding também. Quem aqui já assinou contratos, né, no digital já deve estar acostumado, porque é muito comum a gente ter uma cláusula no próprio contrato dizendo exatamente que após o início do contrato vai ser feita uma reunião de onboarding, que essa reunião vai ser gravada inclusive, e que inclusive as obrigações que forem definidas ali nessa reunião de onboarding serão consideradas como obrigações contratuais. Eu acredito que tu já tenha visto uma cláusula dessas e é exatamente para isso que ela serve, para dar essa força à reunião de onboarding.
é definido em conjunto com o expert, porque ele geralmente não vai saber fazer isso, definir as responsabilidades-chave da função dele, para que durante o percurso do desenvolvimento do trabalho e das campanhas de marketing, não haja uma encheção de saco, digamos assim, não haja muitas das vezes uma frustração, e aí eu falo encher o saco, mas não tô brincando, mas é um assunto muito sério, que muitas das vezes no desenvolvimento da campanha, o especialista começa a seguir outras pessoas de marketing, começa a achar que as coisas não estão do jeito que deveriam estar, e aí você que entende mais do processo, eu espero que você realmente entenda mais do processo do que ele, porque é o seu papel, você não consegue muitas das vezes se posicionar porque você não desenhou o seu RCF. Coisas como quem define o valor de investimento de verba, quem define quais serão os criativos e quais cópias serão veiculados, quem define qual vai ser a etapa e a data dos lançamentos, é você, o expert em conjunto. E é importante que Isso aqui dá muito problema. Isso aqui, inclusive, já vi até isso aqui dá processo judicial, gente. É muito importante deixar muito claro quais são as funções de cada um, quem decide sobre o quê. Claro que é sempre bom que todo mundo converse, que todo mundo concorde com a estratégia, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar que uma parte atrapalhe o trabalho da outra. Imagina se o coprodutor quer criar o conteúdo que o expert vai apresentar. Ele nem domina aquele conteúdo e quer criar o conteúdo que é do expert, que é ele que domina. Não dá. Da mesma forma, não dá para o expert querer ele montar a estratégia de marketing, que não é o negócio dele, não é o que ele domina. Então, é importante deixar isso no contrato, né? Parece besteira no início, principalmente quando as duas partes estão muito empolgadas ali em começar a relação, aí elas acham que nunca vai ter problema, mas problemas surgem e é normal que surja, tá? E se tu passa por problemas assim, isso é até um bom sinal, tá? É problema de quem está crescendo, como eu gosto de falar, problema de quem está crescendo. Mas é importante deixar isso claro no contrato exatamente para evitar que aconteça. vocês tenham acordos do que é negociável e do que é inegociável para você. Eu tinha uma sócia que a gente tinha muito esse lance de usar, eventualmente era a nossa carta coringa, quando algo era muito importante pra gente no nosso processo ou na nossa rotina, a gente usava isso. Thiago, olha, isso aqui é inegociável para mim. Ela me falava isso, eu falava isso para ela. Quando usava esse lance do inegociável, para mim assim, na hora a discussão acabava ali, porque eu entendi que, e aí você tem que saber usar isso com moderação, porque se tudo é inegociável, basicamente você tá invadindo o espaço do outro usando um argumento que não deveria estar sendo usado dessa maneira. Então, o grande lance é, quando você não tem espaço para trabalhar, o teu trabalho vira uma frustração muito grande, porque você vai tentar colocar coisas novas. E, gente, sobre isso ainda do que é negociável, o que não é negociável, também tem algumas ideias aqui do ponto de vista jurídico que vocês podem aplicar para facilitar essa relação nessa parte aí. Por exemplo, é possível, num contrato, a gente definir que determinadas matérias, uma das partes vai ter um poder maior de decisão. Isso é muito bom fazer até. Por exemplo, se o coprodutor domina mais o marketing, faz muito mais sentido que nas decisões referentes a marketing ele tenha um poder maior de decisão. Ou seja, é como se o voto dele naquele item ali valesse mais. É possível definir isso. E também é possível definir quais são as questões que todo mundo que teria que ser unânime para serem aplicadas. Ou seja, um rol de decisões que, isso aqui para mudar só se todo mundo quiser, senão não muda. Aí outras questões, aí tu pode já fazer diferente. Já pode fazer, para mudar isso aqui tem que ter aprovação do responsável por marketing e do responsável financeiro, por exemplo. Vamos supor que tu tenham mais pessoas, né, participando do contrato também. Tu pode montar isso aí. É muito legal fazer isso porque tu cria uma estrutura que vai ser muito mais segura para tomar decisões também. E aí o contrato vai estar respaldando isso aí tudo. É muito legal fazer isso. E também, gente, outra coisa que dá para fazer é algumas regras. Normalmente isso se faz no acordo de sócios, mas dá para criar também, até mesmo num contrato de coprodução, quais são as regras que vão ser adotadas para que a gente consiga tomar decisões lá na frente de fatos que surgirem e que a gente não sabe, né, quais serão, porque o contrato ele nunca vai prever tudo. Ele vai tentar prever muita coisa, mas muita coisa vai acontecer ao longo da relação que não tinha como prever lá no início, né? E aí o que tu faz? Tu pode criar
como se fossem diretrizes de o que tu vai usar para tomar determinadas decisões, como se fossem os valores adotados no contrato. Tu pode fazer algo muito parecido com isso, com respaldo jurídico, e isso não vai trazer a certeza total do futuro, mas vai trazer um direcionamento de como decidir o que vai acontecer no futuro. É muito legal, muito interessante fazer algo assim. Em prática, executar as coisas que você já sabe em prática e tudo mais, mas por não ter espaço, por não ter feito um bom acordo, você acaba ficando de lado, você acaba se sentindo cada vez mais pressionado e comendo na mão do especialista. E não deve ser uma relação onde ninguém come na mão de ninguém. O que eu quero dizer com isso? É quando você basicamente consegue se posicionar no que é importante para você e ele no que é importante para ele. E aí vem uma questão importante que é o desrespeito dentro do trabalho. Ela não vem só, por exemplo, de um xingamento, de uma palavra de baixo calão ou de repente uma palavra meio atravessada. Ela pode vir, por exemplo, da pessoa não querer colocar em prática uma estratégia que foi desenhada, que tem fundamento, é óbvio, né? Vem também dela não querer atender os alunos da forma com que ela tinha combinado que atenderia. Aqui entram as questões também das penalidades do contrato, né? Claro que quando a gente cria o contrato, lá no início da relação, onde está todo mundo muito bem alinhado, muito bem empolgado, é difícil as pessoas pensarem em penalidades. Só que é bom ter a penalidade, por quê? Porque vai evitar que aconteça isso aqui lá na frente. Claro que não vai ser uma garantia também 100%, né? As pessoas descumprem os contratos às vezes, mas aí tu tem respaldo para poder tomar uma atitude, dependendo da tua escolha, né, a partir desse descumprimento. Gravar as coisas que deveriam ter sido gravadas e não está sendo cumprido, respeitar datas, então tudo isso entra. E já pensou, por exemplo, se o expert não grava os conteúdos que ele deveria gravar, isso pode pode causar um dano muito grande no lançamento, né? Pode cair absurdamente o número de vendas. E aí tu acha que o coprodutor não vai ter algum direito sobre isso depois? Querer uma indenização? Porque o coprodutor se afetou por esse ato do expert não ter gravado. Então tudo isso é importante pensar e deixar definido. Entra na falta de respeito do trabalho, e esse é um sinal que, se você não se impor o mais rápido possível quando essas coisas acontecem, é um grande indício que a relação está começando a decair. E quando eu falo de... E aqui também o Thiago, do ponto de vista de um gestor, o que ele pensa, né? Eu vou me impor, vou fazer valer o que foi combinado. E é isso aí que tem que fazer mesmo. O advogado, se chegou no advogado, é porque assim, já está no último nível, né? Porque para tu pedir pro teu advogado ir fazer essa cobrança da outra parte, é porque já chegou assim num nível que não tem mais conversa, né? E aí também entram técnicas, né, de como convencer a pessoa, como cobrar a pessoa, né, a forma de conversar com essa pessoa, e não só na hora de cobrar, mas ao longo da relação também, e tendo alguns comportamentos, né, de gestão para que isso não aconteça. Até tem uns vídeos que o Thiago fala sobre isso. Tudo isso aí ajuda do ponto de vista jurídico também, porque vai evitar que a gente chegue lá no último nível, que é o nível de cobrar, de executar o contrato até de forma judicial às vezes. Relação, é óbvio que eu estou falando aqui da relação entre cliente e especialista, ou coprodutor, especialista, enfim. Essa relação aí, talvez até de sociedade de expert e especialista de marketing. Porque aí você percebe uma coisa, às vezes a performance do expert acaba caindo porque ele se acomodou. E aí esse é um grande problema e um grande indício de que as coisas realmente vão ladeira abaixo, porque o expert, ele precisa estar de olho nas novidades do setor dele, do mercado dele, das coisas que ele ensina, afinal de contas, como é que você vai ensinar alguma coisa, sendo que você não continua se aprimorando naquilo? Ou como que você vai ensinar melhor algo que ele já ensina? Aí aqui, por exemplo, tu pode definir uma verba o que determinada X% da receita vai ser reinvestido em cursos, em estudos, no aprimoramento em geral do negócio. É legal, tem gente que faz isso, eu acho bem interessante. Tu pode prever, inclusive, quais serão os cursos que vão ser feitos, pode prever reuniões periódicas para aprimoramento do produto de vocês. Tudo isso vai ao encontro do que o Thiago está dizendo aqui.
bem e não ser engolido pelo mercado. Uma coisa muito comum é que a cada 2, 3 anos a gente vê uma reciclagem de grandes produtos muito grande. Por quê? Um novo produto surge, mais atualizado, melhor e tudo mais. E se você não está de olho nesse tipo de movimento, você vai ser engolido por uma outra pessoa que vai vir aí e vai te dar uma rasteira com uma ideia nova melhor, com um produto melhor, com uma entrega melhor, e você vai acabar ficando para trás e o seu projeto tende a diminuir o lucro. Então o ponto mais importante dentro de tudo isso é, costurando aqui para vocês, primeiro, uma boa negociação, bom RCF. Segundo, você começar a perceber que se não está sendo feito nem o combinado, como que você vai se posicionar para que essa conversa difícil aconteça o quanto antes e você explique, coloque na mesa basicamente por que isso é importante, porque nenhuma relação onde acordos são quebrados muitas vezes, ele se mantém nem em relações mais íntimas, nem em relações de negócio, que também é uma relação bem íntima. E se você percebe que seu expert está se acomodando, ele está indo para um caminho que não está oferecendo mais novidades, ele não contribui muito mais, nem mesmo até para os alunos, é importante que você perceba que você está assumindo um risco para o negócio. E aí vem aquela questão, vale a pena eu continuar nessa parceria ou vale a pena eu reavaliar minha carreira por uma questão importante? Se eu estou num projeto que o expert... E aí, gente, quando a gente chega nesse nível de pensar em acabar com o negócio, tem muita questão jurídica que surge que é muito importante que tu já tenha uma noção antes, muito antes disso acontecer. Tomara que não aconteça, mas se acontecer contigo, tem que ter algumas noções. Por exemplo, o negócio que vocês criaram ali, aquilo tem um valor comercial. Nas startups, por exemplo, a gente chama de valuation. A empresa ela tem um valor, ela vai aumentando o valor dela com base no tempo e com base nos resultados que ela vem tendo, né? Até fiz um vídeo anterior aqui que eu falei sobre isso também. E aí o que acontece? Se tu, coprodutor, ou tu expert, né, tá tendo um problema com um coprodutor ou com expert, e tu pensa em sair do negócio, tu já tem que ter definido previamente o que acontece na hora de sair do negócio. Por exemplo, de quem são os ativos da empresa? O que são ativos? A marca registrada que ganhou um valor comercial. Inclusive façam isso, né? Façam registro de marcas, dos produtos de vocês, dos nomes das mentorias, dos nomes dos e-books, tudo que vocês criam é importante ter o registro da marca disso, tá? Os outros ativos intangíveis, por exemplo, os perfis sociais, perfil de Instagram, por exemplo. Quanto mais tu cresce um perfil de Instagram, maior é o valor comercial dele. De quem que é isso aí depois? Ou tu pode ser indenizado, por exemplo, pelo número de seguidores que tu gerou naquele perfil, mesmo que o perfil não fique contigo. Tudo isso é importante definir, tá? Se a gente fala de uma sociedade, de uma empresa, tu precisa ter depois a tua apuração de haveres. O que é isso? A tua parte da empresa vai ser devolvida para ti, já que tu está saindo do negócio. Aí é importante definir como que vai ser feito esse cálculo, o que a gente vai usar para definir o valor dessa empresa caso um dos sócios saia. Tudo isso é importante tu já ter pensado antes. Por isso que é importante tu ter um bom advogado e principalmente que esse advogado participe contigo desde o início dessas negociações. Isso vai te poupar muita dor de cabeça lá na frente. Se acomodou, automaticamente as minhas questões operacionais vão se limitar, porque como é que você vai executar coisas cada vez mais arrojadas, crescer equipe e tudo mais, com o core do negócio, que é muitas das vezes o especialista ou o produto, tendo uma performance pior ou uma performance menos do que a média, por exemplo, ou até mesmo mediana. Quem que gosta de comprar um curso mediano, né? Ninguém. Então o ponto principal é, você perde o espaço de crescer, sua carreira estaciona e você continua trabalhando igual. E o ideal para um profissional de marketing, principalmente na nossa área, assim como um programador, se ele entrar num ritmo de fazer sempre a mesma coisa, sempre o mesmo lançamento, sempre o mesmo perpétuo, sempre os mesmos criativos, ele não se desenvolve e automaticamente você vai desanimar da carreira. Eu falo isso por experiência própria, acontece comigo e com muita gente que trabalha dentro do mercado digital tem esse mesmo problema. Então é importante que você cultive novidades para si mesmo, para que você performe cada vez melhor, né? Esse é sempre o objetivo. Mas mais importante que isso, se você está num projeto que se acomodou e estacionou, o seu ROI vai começar a diminuir. Não tem como você estar num projeto que está fazendo o mínimo e que cresce o lucro. Isso é impossível. As empresas precisam continuar se aprimorando. E aí vem a questão importante. Quando deixa de ser uma equipe, e aí eu sempre falo que, isso eu aprendi inclusive com o Gabriel Goff, ele fala, cara, uma empresa, principalmente uma empresa que é focada em marketing, não é uma família. Se você conhece o Gabriel Goff, comenta aqui embaixo para eu saber, porque lá na comunidade tem bastante gente que seguia ele e a galera... Inclusive eu. Inclusive comenta aí se tu conhece o Gabriel Goff também.
curtia bastante o trabalho dele. Tem gente que fala, ah, não, aqui sou uma família e tal, não sei o quê. Cada um com sua filosofia, mas eu sempre trato a minha equipe como um time. E o que eu quero dizer com isso? Um time de um esporte. Não é a minha família, mas eu tenho que fazer com que ele se sinta bem, opere bem, porque se ele operar bem e se sentir bem, eu automaticamente vou operar bem e vou atingir os meus sonhos. Ele também, o expert também, e assim todo mundo no coletivo vai ficar feliz. E o mais importante é que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A frase não sei de quem que é, adoraria dar os créditos para ela, mas o ponto importante é, os funcionários precisam de otimismo todos os dias. A liderança, ela é muito... Gente, vou deixar então o vídeo aqui na descrição, o link, tá? Recomendo que tu assista ele até o final lá no canal do Thiago. E assiste aqui também meus outros vídeos que eu vou deixar aqui sobre questões jurídicas voltadas para o mercado digital. São vídeos que vão te ajudar a desenvolver conhecimentos estratégicos e vão te ajudar a tomar decisões melhores, tá? Até mais, pessoal!